Talvez um dos grandes equívocos do ponto de vista, digamos, do entendimento do que é pecado, do que é luxúria, tenha sido decorrente justamente do processo, ou da tentativa, melhor dizendo, de retirar do desejo sexual, digamos, o seu caráter de pecado. A gente sabe que o pecado, ele, no caso da luxúria, ele parece ter como uma das suas características principais o fato dele ser satânico, no sentido dele produzir justamente o diabólico, que é o dissociativo. Eu falava há pouco que a luxúria no cotidiano, ela tem por característica introduzir uma desorganização do cotidiano, né? Ela confunde a razão. Você perde, de certa forma, a capacidade de pesar as coisas e dar a elas o seu justo preço, como falam os franceses. Quer dizer, você fica tão tomado pelo desejo sexual, pelo objeto de desejo, que você perde a capacidade de avaliar o justo peso que as coisas têm dentro do seu cotidiano, e é justamente isso que vai introduzir a destruição. Há pouco, no começo da nossa conversa hoje, eu me referi ao Marquês de Sade, filósofo do século XVIII, classicamente identificado como, de certa forma, assim, um defensor da ideia de luxúria e um defensor da ideia de que a natureza é em si luxúria. A natureza seria ela a primeira pecadora e que, na verdade, se você se identifica com a natureza, você realiza plenamente a sua natureza de ser um ser violento, desejante, dominante, agressivo, destrutivo, e que você vai exercer exatamente isso sobre os outros. O Marquês de Sade exerce um certo encantamento em algumas pessoas, principalmente que não conhecem a sua filosofia ou que querem transformar o Marquês de Sade numa espécie de filósofo da libertação da Revolução Francesa. Mas se a gente observar o processo que desde o século XVIII, e principalmente já no século XX, a gente acabou estabelecendo em relação ao desejo sexual, e a ideia de que o desejo sexual ele é melhor quanto mais livre ele for. Né? Digamos assim, essa equação ou essa conclusão que você vive o desejo sexual melhor quanto mais você o realiza, talvez hoje em dia a gente possa avaliar um pouco esse tema a partir das informações que vêm, por exemplo, do mundo da psicologia ou do mundo do comportamento, principalmente em relação às gerações mais jovens, que seria, e quando eu digo gerações mais jovens, eu estou falando gente até de 15, 16, 17 anos, e que seriam aquelas pessoas que justamente já cresceram no ambiente desde os anos 60 para cá, principalmente, que colheu todo um discurso em favor da libertação sexual, digamos, né? E aqui a minha questão não é fazer um discurso contra a libertação sexual, porque inclusive esse assunto dá sono. Mas assim, é perceber que talvez, quando Santo Agostinho, de acordo com a famosa lenda em relação a ele, teria pedido a Deus, Deus, me dê a castidade, mas não hoje, e o entendimento que o Agostinho tem de uma certa economia do desejo, que vai aparecer no Freud também. Estou falando de desejo sexual, mas não é só o sexual, mas nós estamos falando de luxúria hoje, que é o desejo de forma mais concreta, né? Então, o entendimento que o Agostinho mostra dessa economia e dessa dinâmica muito sutil entre me dê a castidade hoje, porque então a luxúria é um pecado e a luxúria me destrói, mas não hoje, né? Essa famosa lenda, né? Essa famosa ideia agostiniana de que mesmo aquele que entendeu profundamente a ideia de pecado sabe que em alguma medida o pecado funciona justamente porque você sabe o risco que é cair nele. Talvez o caso da luxúria seja um dos momentos em que aparece de forma mais clara uma coisa que eu falava no começo do curso, que é o seguinte: o pecado é um conceito que demanda uma certa reverência, um certo cuidado, né? Talvez
me referi à filosofia do Sade como marco no final do 18, mas talvez o processo modernizador todo, que levou de certa forma a um giro e a ideia de que o sexo é melhor quando ele é livre, o sexo é melhor quando não existe nenhuma sombra de pecado. Aqui entre nós, no Brasil, talvez o autor que melhor entendeu essa dinâmica tenha sido justamente o Nelson Rodrigues, né? Que já nos anos 60 e 70 apontava esse risco. Que risco é esse? É o risco do simples desaparecimento do desejo. E aí, nesse sentido, me parece que um dos aspectos mais interessantes do conceito de pecado é justamente, digamos, a compreensão aprofundada que ele tem do que caracteriza a natureza humana. E no caso do desejo, especificamente, esse entendimento aprofundado aponta para o fato de que o desejo funciona justamente porque você sabe que ele é perigoso. Ele funciona justamente porque você sabe que não pode realizá-lo. E a economia do desejo não é a simples e total proibição dele, porque se você o proíbe totalmente, ele vai se tornar provavelmente alguma coisa que não é mais o desejo sexual no caso, mas é essa espécie de dança, né, em que você vai da proibição, do sentimento do pecado, à realização, à culpa, à vergonha, esse, digamos assim, esse arco de experiências do afeto, ou de experiências morais, esse arco é que caracterizaria, então, um funcionamento na natureza humana, que seria o funcionamento, digamos, mais concreto, mais real. Não vou usar a palavra saudável, porque é justamente aí que me parece que reside o que eu chamaria de uma luxúria broxa do mundo contemporâneo, né? Que é um discurso extremamente politizado acerca do desejo sexual, um discurso extremamente politizado em relação às identidades sexuais, uma negação quase da realidade sexual em favor de uma noção de vaga de construção da identidade sexual a partir simplesmente de práticas sexuais que não passam necessariamente pela cama, certo? Ou pelos espaços proibidos onde a atividade sexual acontece, e nesse movimento que começa com a liberação, com o discurso de que o sexo, quanto mais saudável, melhor ele será. E aí, qualquer pessoa que tenha estudado um pouco esse conceito de pecado e especificamente refletido acerca da luxúria, né, e os pecados como são conceitos do âmbito moral, né? Todos eles são do âmbito moral. A gente sabe desde o velho Aristóteles que a melhor forma de você entender de um pecado é você ter experimentado o pecado, assim como a virtude, né? No caso do Aristóteles, quer dizer, é uma ciência da prática. Então o pecado também é uma ciência da prática. Por isso que quando na tradição bíblica se fala só os pecadores verão a Deus, a ideia é de que só quem já se sentiu esmagado pelo pecado, seja ele qual for, no caso da luxúria, esmagado pelo desejo sexual incontrolável, é que sabe exatamente a força que esse desejo tem sobre você. E essa experiência deverá produzir em você, seguindo a tradição bíblica, uma certa humildade diante da sua incapacidade de se controlar. Sabe aquela coisa... Quando você vê, você já fez, né? Você achou que ia conseguir não fazer e quando você vê, você já fez. Então essa dinâmica que faz com que o sexo seja mais sexo quando ele é pecador, que todo mundo sabe dessa dinâmica, né? No momento que você quer transformar o sexo em alguma coisa saudável, como nos anos 50, pais americanos entendiam que para fazer seus filhos saudáveis sexualmente deveriam transar na frente deles, aqueles idiotas, né? Achavam que, então, se você ficar andando nu pela casa e se você falar de sexo com seu filho e sua filha desde pequeno e de repente ver sua filha se masturbando e dando para ela um objeto que tem uma forma melhor, você estaria preparando a sua filha para a vida sexual, ou seja, acreditando que pode haver
desejo sexual sem que de alguma forma ele esteja num pântano. A imagem do Nelson Rodrigues, né? Ou melhor dizendo, a imagem sobre a obra do Nelson Rodrigues, de que a obra do Nelson Rodrigues seria uma luz lançada sobre o pântano, sobre esse desejo sexual incontrolável e o risco que ele significa e o esforço civilizador gigantesco para controlar esse desejo sexual. E aqui não é só Freud, né? Essa necessidade de você estabelecer instituições que deixam você viver a luxúria até a página 3, como eu falava em relação ao casamento oficial, a necessidade de você gastar energia psíquica, social, política, moral para conter esse desejo, talvez nos deveria ensinar que a vida sexual ela brota justamente onde ela é de alguma forma maldita.